Olá, meu nome é Gustavo Abadi e nós estamos começando essa que é a terceira aula do curso Homeschooling 1.0. Essa videoaula de hoje tem o propósito de transmitir para vocês uma visão sobre a história do movimento de educação domiciliar, conhecido como homeschooling. A minha meta é transmitir para vocês, nesses minutos que nós temos, uma visão histórica de como se deu essa questão da educação domiciliar, desde os primórdios até a criação efetiva de um movimento nos Estados Unidos e também num movimento aqui no Brasil. Você pode me perguntar o seguinte: olha, para que eu preciso saber a história do movimento? Por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte: quem não aprende do passado está fadado a cometer os mesmos erros do passado no presente e no futuro. E a ideia de falar um pouco sobre a história do homeschooling também é para que você se engaje nesse movimento. Você vai perceber por aquilo que eu vou lhe dizer que o movimento de educação domiciliar, o homeschooling no Brasil, é um movimento muito incipiente, ele é muito novo. E isso vai fazer com que você vai encontrar uma série de carências pelo caminho que você pode ajudar a sanar. Né? Então é por isso que eu quero falar um pouco nesta aula sobre história. Eu vou falar sobre história com vocês nessa aula e também nós vamos conversar, você vai me encontrar também nas questões jurídicas do homeschooling lá para frente. Mas eu quero que você aproveite essa aula, que você veja o quão Deus foi providente na história, né? E que você procure compreender em que estágio que nós nos encontramos, certo? Eu vou abordar, só uma questão de premissa, nós vamos abordar então os precursores do movimento na antiguidade. Nós vamos também pegar aqui a história do movimento do homeschooling nos Estados Unidos e depois no Brasil. Apesar do homeschooling hoje estar em cerca de 63 países, nós vamos ficar só nesses dois, porque a questão do homeschooling é onde ele se tornou mais premente, ele se tornou mais forte, foi nos Estados Unidos. Né? E por ser uma nação democrática, né, uma república democrática, para a gente é interessante, né, tentar traçar alguns paralelos do que ocorre lá para o nosso movimento aqui. Então eu não vou abordar no resto do mundo. Nossas pesquisas do Encontrando Alegria, minha e da Camila, a gente vai sempre tentar focar muita coisa, né, espalhar informação sobre o que acontece no mundo afora. No Brasil, daqui a um tempo, nós teremos uma conferência global de homeschooling, mas vamos focar nesse vídeo na experiência americana e na experiência brasileira. Muito bem. Os precursores do homeschooling ou da educação domiciliar. É importante que você tenha em mente que na antiguidade não existiam institutos de educação. Né? A educação, como sempre, foi uma tarefa domiciliar. Né? Ela não é seja trazendo professores, mestres para tutelar as crianças, ou a partir dos pais mesmo, a educação era dada para os filhos. Né? Seja a educação moral, né, de formação espiritual, religiosa, de formação política e de cidadania, seja a educação de instrução técnica. Né? Elas estavam as duas muito unidas. Na aula anterior a esta, em que a Camila falou para vocês, tenham em mente aquela ideia da formação, eu vou usar esse termo, mas não é tão preciso, da formação humanista da pessoa. Né? Uma formação integral que juntava
a instrução técnica com a educação especificamente. E durante toda a antiguidade foi assim, né? Você encontra mandamentos precisos, por exemplo, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, aonde o pai, a mãe são instigados a ensinar a lei de dia, de noite, de pé, caminhando, enfim, era um movimento de educação, no caso da fé, da religião judaica, para o filho sempre. Então, assim, esse movimento como uma coisa natural, de um aprendizado natural, era passado desde a antiguidade. Você encontra também outros modelos de educação onde você tinha professores, mentores, né? Talvez dois grandes exemplos disso sejam Sócrates, né? que ensinava aos rapazes, né? sobre questões importantes do cotidiano, né? e fazia isso caminhando, né? Era um ensino chamado peripatético, né? E você tinha também, por exemplo, a figura do Alexandre, o grande Alexandre Magno, sendo tutoriado por Aristóteles, né? Então a antiguidade, ela tinha essa preocupação humanista de ensinar, de transmitir uma educação para os jovens, para os moços, sem distinção de sexo, mas o desejo de que as pessoas de fato aprendessem a ser, né? Uma educação que formava o ser, não que formava um peão, um operário de luxo para o trabalho, né? Era a ideia de ser um homem melhor, uma versão melhor de si mesmo, como a Camila disse. Essa ideia de ser uma versão melhor de si mesmo se torna mais forte ali no final da Antiguidade, no início da Idade Média, quando há o encontro entre aquilo que o cardeal Joseph Ratzinger, ou o Papa Bento XVI, fala sobre a formação da civilização ocidental, né, onde você tem um encontro entre Jerusalém, ou seja, a religião judaico-cristã, o direito romano, ou seja, Roma, né, e a filosofia grega, Atenas, ou seja, há um encontro dessas três influências, e dela nasce a civilização ocidental. Em específico, na Idade Média, no começo da Idade Média, há uma busca por resgatar essa concepção, e não só resgatar, mas de reavivá-la sobre um viés cristão, de que a educação servia para a renovação desse homem, né? Não só torná-lo um cidadão, um ser político, mas um ser integral a serviço do próximo, a serviço do bem comum, né? e plenamente desenvolvido em suas capacidades e potências, né? Então ele não era só um bom homem religioso, né? Um jovem que se preparava, mas ele tinha capacidade, ele tinha compreensão de que ele podia ir muito mais adiante. Aí você pode dizer assim, tá, Gustavo, quer dizer então que eles eram sempre educados em casa? Eu digo assim, olha, em termos domiciliares, sim. A ampla maioria só ia parar em alguma escola. A escola, como nós conhecemos, como uma organização focada na instrução, eu estou falando da instrução mesmo, não é isso que a gente conhece hoje nas escolas brasileiras. Focadas na instrução, elas começam a aparecer, né, especialmente fruto, né, do empenho da Igreja Católica em fomentar de fato a instrução, a educação, o apreço pelo conhecimento, pela sabedoria, né, ou seja, tudo isso era patrimônio cristão, né, ressuscitam a filosofia grega, o direito romano, investe na criação das primeiras universidades e nas primeiras escolas. Então era muito comum haver, perto das grandes catedrais, escolas. Mas essas escolas, elas não recebiam, não davam a formação básica, rudimentar. Quem fazia isso era a família, por meio de professores, por meio do ensino dos próprios pais ou de parentes, né? Ou seja,
A escola só se tornava efetiva a partir dos 14 anos e sempre ensinando o trivium, o quadrivium, que é uma forma da educação clássica. É ali na Idade Média que começa a haver as primeiras preocupações com os estados nacionais. Ali existe uma marca divisional entre a Idade Média e a Idade Moderna, a partir da chamada Paz de Westfália, e entre o Renascimento e a Reforma Protestante. É na Reforma Protestante que começa a se falar também sobre educação compulsória. Vocês vão encontrar nos escritos de Martinho Lutero que ele sempre prezava por uma educação compulsória. O que isso quer dizer? Todos deveriam saber ler e escrever para que pudessem examinar as escrituras. Era essa a premissa dele. Então, ele sempre incentivou que para cada igreja construída houvesse do lado uma escola. Ou seja, que o povo germânico, o povo, na época não era Alemanha ainda, mas assim, o povo da região, pudesse ter a capacidade de ler. Isso começa na Reforma Protestante. Mas ali começa também a questão da compulsoriedade. Ou seja, é compulsória, que é uma palavra bonita para dizer educação obrigatória. E por que isso é importante? Porque esse pensamento se desenvolve até chegar no século XIX, no começo do século XIX, com aquilo que nós encontramos como a educação prussiana, a escola prussiana. E isso é complicado porque aí não se trata somente de uma educação obrigatória, mas é uma educação escolarizada, né, para que você possa começar a controlar a sociedade e fazer dela e dar os rumos políticos que você achar necessário. É na Prússia que isso começa, isso se desenvolve de uma tal forma, de uma tal rapidez, que aí isso vai afetar muitos países do mundo, né, porque havia a consolidação dos estados nacionais. Por exemplo, para vocês verem, os Estados Unidos da América fizeram a sua revolução de independência lá pelo século XVIII, e pelo século XIX, lá em 1870, a educação que antes era legada para os próprios pais, ou seja, como a formação dos Estados Unidos era uma formação de colonos, e como as terras eram muito esparsas, era muito difícil você ter escolas. Então os pais ensinavam em casa. Muitos grandes homens foram educados em casa nos Estados Unidos, né? E por causa disso, dessas grandes distâncias, não era possível haver escolas. Mas a mudança na concepção educacional dos Estados Unidos começa, e em 1870 a educação se torna obrigatória nos Estados Unidos. Já deixou de ser uma escolha da pessoa educar-se. Então, desde criança você deveria enviá-la para a escola, ou você teria que ter meios de educá-la efetivamente. Você era obrigado. Quer dizer que antes não era obrigado? Não. Antes era um preceito, um dever de um pai, de um bom pai, de uma boa mãe, educar o seu filho. Não porque ele tinha um Estado colocando a faca no seu pescoço, mas porque ele tinha essa consciência do seu dever como pai. Né? E aqui há um primeiro ponto importante do movimento homeschooler no mundo, é que, sob muitos aspectos, as premissas do movimento, em termos históricos, ela é uma premissa liberal. Liberal não no sentido moral, mas no sentido de ideologia política. Né? Para o liberal clássico,
o Estado é um problema. O Estado tem que se meter o mínimo possível na vida das pessoas, incluindo na educação, né? Ou seja, ninguém vai lhe dizer aquilo que você deve ensinar para o seu filho, porque isso, a princípio, deve ser algo de conhecimento seu. É isso que entende o liberal clássico. E essa é uma premissa para o movimento homeschooling ainda hoje, viu? A ideia de um Estado que se intromete na vida das pessoas, ela é tão grande que ela se torna este pensamento de educação compulsória, obrigatória, e logo depois escolarizada. Ou seja, o Estado se metendo na vida das pessoas de tal forma, na amplitude tal, que você começa a ter problemas. Bem, agora, deixando então a antiguidade de lado, né, mas tendo ela em perspectiva, vamos falar um pouco do movimento nos Estados Unidos, o movimento homeschooling nos Estados Unidos. Eu vou dar algumas datas para vocês terem entendimento do que eu estou falando, tá? E depois eu vou passar isso também em resumo, mas eu quero que vocês compreendam o seguinte: o movimento homeschooling, ele nasce a partir dos escritos de algumas pessoas, tá? Em 1964, o professor John Holt escreve um livro chamado How Children Fail, como as crianças falham, né? E em 67 ele escreve o livro How Children Learn, como as crianças aprendem. E é a partir desses livros dele e de uma outra pessoa, também conhecida, que é o padre Ivan Illich, no ano de 71 ele publica o livro Sociedade Sem Escolas, ou Sociedade Desescolarizada, que está disponível na internet. Essas duas pessoas, mas especialmente o professor Holt, eles falam da falência da escola pública, da educação compulsória. É importante, eu vou citar para vocês, por exemplo, uma palavra do professor Illich, só para do padre Ivan Illich, para vocês terem uma ideia do que nós estamos propugnando e aquilo que o movimento homeschooling nos Estados Unidos trazia. O padre Illich falava da chamada desinstitucionalização da escola, certo? Era algo inevitável. Então, um trechinho do livro, publicado em 71. Uma mutação cultural pela qual um povo recupera o uso efetivo das suas liberdades constitucionais. A aprendizagem e o ensino feitos por homens que sabem ter nascido livres, e não por homens tratados para a liberdade. A maioria das pessoas aprende a maior parte do tempo quando faz aquilo que gosta de fazer. A maioria das pessoas é curiosa e quer incutir um significado a tudo aquilo com que entra em contato. E a maioria das pessoas é capaz de um intercurso pessoal e íntimo com as outras, a menos que seja estupidificada por um trabalho ou desalienada pela escola. Ele tinha uma opinião muito forte. Se você pegar livros do padre Illich, de John Holt, vocês veem que a opinião deles a respeito de quão liberal, né, deve ser a educação é muito forte, viu? E é importante porque se você foi como eu educado no sistema brasileiro, o seu background, o seu pano de fundo educacional é um pano profundamente escolarizado, tutelado, ou seja, você, por mais liberal que você seja teoricamente, na prática, nós todos dependemos e esperamos algo do Estado, da escola, né? E em termos de homeschooling americano, isso não é verdadeiro, viu? Especialmente o professor John Holt, ele era professor do sistema, ele começa a ver os problemas que isso causa, né, nos Estados Unidos, né? Que isso causa para a nação. Eu vou ler um trechinho para vocês de algumas compreensões dele. Muito interessante o que ele escreve. Crianças aprendem qualquer e todas as coisas que elas veem. Elas aprendem onde quer que estejam,
não somente em locais especiais de ensino. Nós podemos ajudar melhor as crianças a aprenderem, não decidindo o que nós achamos que elas devem aprender e pensando ingenuamente em como ensinar isso para elas, mas fazendo o mundo tanto quanto podemos acessível a elas, prestando séria atenção ao que elas fazem, respondendo suas questões, se elas tiverem alguma, e ajudando-as a explorar as coisas que mais lhe interessam. Isso foi o professor Holt escrevendo em 1989, certo? É onde ele já estava aí mais caminhando para o fim da vida dele, mas ele tinha uma certa concepção com aquilo que nós chamamos de unschooling, ou seja, a criança aprende naturalmente as coisas do mundo, o nosso dever é apresentar essa criança. Então, assim, nos Estados Unidos começa o esforço destes dois, muito mais do professor Holt, né, mas baseado também naquilo que o padre Van Illich escreveu. Mais à frente, só para dizer uma ideia para vocês, então ele começa em 64, 67 com a publicação de livros, depois o padre Illich em 71. Na década de 60, na década de 70, o movimento homeschooling ele tinha um foco mais ideológico, de uma ideologia mais liberal. Mas é na década de 80 que se reúne a eles, especialmente ao professor Holt, na década de 70 se une a ele, no comecinho da década de 80, o casal Raymond e Dorothy Moore, que são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o movimento começa a tomar um corpo maior em função da associação, da mudança de motivos, né, que antes era somente um motivo liberal, né, de ideologia liberal contra o Estado, né, ou antagonista ao Estado, mas agora também se incorpora nesse movimento os motivos conservadores e religiosos. E aí, protestantes, católicos, acabam percebendo os problemas educacionais dos Estados Unidos. O professor John Holt, em 77, ele funda a revista Growing Without Schooling, Crescendo Sem Escola, e escreve mensalmente para as pessoas, contando os relatos sobre a educação domiciliar. Começam a surgir os primeiros processos, né, processos judiciais. O professor Holt e esse casal, o Raymond e a Dorothy, eles vão investindo muito do seu tempo, né, na defesa dessas famílias, desse movimento que cresce. Em 81, o casal Moore, eles lançam um livro chamado How Grow Kids, Como as Crianças Crescem, que é um importante livro para o homeschooling, né? Porque ele se torna uma referência, especialmente para as famílias evangélicas, né? E aí lá eles começam a trabalhar na consolidação. Então você tem livros publicados, você tem revista que está funcionando, aí você tem também processos judiciais que começam a acontecer, né? Eu não tenho nenhum detalhado aqui, mas o que eu posso lhe dizer é que houve um grande esforço de auxílio entre todas essas pessoas a ponto de nascer uma organização nos Estados Unidos chamado Homeschool Legal Defense Association, que é isso lá em 1983, que é a conhecida HLSDA, né, que é uma organização entre muitas outras. Isso é importante falar. Nos Estados Unidos as pessoas não ficam esperando que uma organização tome espaço e faça sozinha as coisas. Lá o empreendedorismo é muito grande, diferente no Brasil. O Brasil, a gente está sendo mal acostumado com a tutela de alguma outra pessoa ou do Estado que nos ofereça tudo. Quase um paternalismo velado assim, nas nossas entranhas. O americano é diferente. Então, como lá se criou muitas organizações em defesa do homeschooling, para a promoção da educação domiciliar, para auxílio jurídico das famílias que são processadas, o movimento homeschooling toma corpo
muito corpo, e muitos pais eles colocam o seu rosto à tapa, né? Então você tem o casal Muldoorn, que lança o Teaching the Trivium, você tem também a Jessie Bauer, a Susan Wise Bauer, que fazem material de homeschooling, ou seja, muita gente. Homeschooling começa a não ser somente uma causa, mas uma causa que gera uma economia própria, uma demanda própria de produção de material né, para fins educacionais. Os estados começam a ter, os estados americanos começam a adaptar sua legislação para receber os alunos do homeschoolers, conhecer a educação, a ponto de ter universidades nos Estados Unidos que tem duas formas de ingresso. Né? Aquela pessoa que passou a sua vida toda numa escola, ela ingressa de uma forma, com um determinado exame. E quem é homeschooler, né? Ou seja, quem foi educado em casa, faz um outro exame. Né? Então, existe hoje uma integração, depois de uma luta muito grande, muito forte, com um investimento de vidas, né, no homeschooling. O movimento homeschooling americano hoje ele é fértil. Né? Hoje ele está espalhado por todos os Estados Unidos e eu recomendo a vocês conhecerem e pesquisarem um pouco a história do movimento. Existe um livro escrito pelo professor Milton Gator chamado Homeschooling an American History, né? A história do homeschooling norte-americano. Muito importante, o professor Gator está no Facebook, se você quiser procurar também não é um problema. Muito bem, como é que isso chega no Brasil? No Brasil, gente, nós começamos o movimento homeschooling, ele é muito recente mesmo. Tá? Eu só vou dar um passo atrás para a gente entender algumas coisas importantes. No século XIX, enquanto o Brasil ainda era um império, era muito comum a educação ser feita em casa. Tá? Existem algumas pessoas que dizem que isso era uma educação de elite. Não é bem assim. Né? O rendimento da educação domiciliar sempre foi melhor em casa. Né? Porque tu não precisa te adaptar a uma outra realidade. Né? Mas enfim, no século XIX, ainda na época do Império, a educação era domiciliar, com tutores, com professores ao redor, ou feita pelos próprios pais. Né? E quando é que isso começa a ter mudanças? As mudanças na concepção de educação no Brasil começam lá quando começam a ser formadas as primeiras constituições brasileiras. Né? A legislação, eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas porque eu pretendo falar nisso também na outra aula sobre questões jurídicas, mas você começa a encontrar mudanças na legislação brasileira a partir das primeiras constituições, onde você tem as constituições são feitas dentro de um ideário liberal, dentro de uma concepção de que os pais são responsáveis pela educação dos filhos, mas isso sofre um golpe, porque lá em 1934, na promulgação de uma Constituição feita pelo ditador Getúlio Vargas, a educação brasileira se torna compulsória, ou seja, é obrigatória. E aí o Estado começa a lançar as suas garras para dentro da história, né? Da história das pessoas, da vida dos brasileiros. E começa a ver, isso tudo por uma inspiração de uma escola teórica chamada Pioneiros da Nova Escola. Né? Então, ou seja, que a escola, eles começam a fomentar aquela ideia de que a escola deve ser gratuita, pública, obrigatória, né? O Estado deveria se responsabilizar por isso. E se você comparar as constituições brasileiras, nós tivemos uma constituição feita no período da monarquia e 5 constituições feitas no período de república. Você vai perceber que há tentativas desses grupos de pressão, de concepções pedagógicas em que o público e o compulsório
é uma predileção, é uma preferência, começam a se moldar a tal ponto de que uma Constituição feita na época do regime militar, em 69, sofreu uma emenda dizendo que a educação sempre era tida como um dever dos pais, da família. Passa a ser um dever da família e do Estado. E é lá em 88 que a chamada, entre aspas, Constituição Cidadã, que se torna, se vocês vão perceber a mudança, se vocês forem no texto jurídico, vocês vão perceber a mudança de... A ordem era: a educação é um dever dos pais e do Estado. Na Constituição de 88 isso muda. Se torna um dever do Estado e dos pais. Ou seja, o Estado é o primeiro ente. Isso tem a ver com uma concepção pedagógica e uma concepção de Estado muito progressista, muito de esquerda. Ou seja, o Estado se agiganta, a coletividade se agiganta sobre o indivíduo. Aí é um problema porque a partir de 88, tudo é escolarizado. Hoje a gente pensa, a maioria das pessoas só pensam em educação de maneira escolarizada. Só que assim, além das influências do exterior, do movimento homeschooling nos Estados Unidos, no Brasil começam a acontecer os primeiros processos judiciais. Então, assim, a primeira forma que começa a aparecer e criar o movimento homeschooling no Brasil, de homeschoolers no Brasil, é através de processos judiciais. Ou seja, lá em 99, uma família de Anápolis, no estado de Goiás, a família, eu anotei o nome aqui, Vilhena Coelho, começa a sofrer um processo, porque eles retiram os filhos da escola, né, e fazem uma consulta ao estado do Goiás para saber se poderiam educar em casa. Isso vai parar lá no STJ. O STJ julga que não é possível, que tem que matricular. Mas desse episódio nasce um importante documento jurídico, que é o voto do ministro Franciuli Neto, né, onde ele defende com unhas e dentes a educação domiciliar, o homeschooling, como uma alternativa à educação brasileira. Né? Um importante voto que está à disposição na internet, se você quiser procurar ele, é o ministro Franciuli Neto. É impressionante, vale muito a pena você ter esse documento, estudá-lo para você conhecer. Em 99 você tem esse processo dessa família. Essa família perde, né? Ela é forçada a matricular. Se eu não me engano, eles acabam indo para o exterior e aí o processo para. Há um segundo processo de um conhecido nosso, que é um dos grandes promotores do homeschooling no Brasil, que é a família do Kleber Nunes. Né? O Kleber Nunes é um empresário, um profissional liberal, que decide tirar os seus filhos da escola, porque realmente percebe que a educação é um lixo, né? E por motivos de ordem religiosa também. Né? Ele diz que a educação é um direito dos pais, não é só um dever, é um direito dos pais. Esse pensamento do Kleber está em consonância com toda a tradição religiosa judaico-cristã, seja ela também de corte evangélico ou de corte católico. E o Kleber tira os filhos da escola, os dois meninos dele, e em 2006 ele é denunciado ao Estado, e aí começa o longo calvário dele, os longos processos que ele passa, né, a ponto de, no final, ele perder, né, ele é condenado por abandono intelectual, né, minto, né, abandono intelectual é uma questão penal. Ele é condenado por não fazer a matrícula das crianças na escola, e ele é multado. Ele diz: eu não vou pagar a multa. Né? Tem uma palestra dele disponível no Instituto Mises, onde ele fala sobre isso. Olha, eu não vou levar adiante essa história. Então esse é o segundo processo. O terceiro processo acontece com a família Silva de Maringá, mas como o pai da família era um professor em educação, ele foi um dos primeiros, era um doutor em educação, ele foi um dos primeiros processos positivos. Isso quer dizer o quê? Que na história
É o primeiro processo onde o Estado reconhece que é possível alguém é preparado para educar em casa, pois ele era um doutor em educação. Isso é diferente, né? Mas as crianças são educadas em casa sem problema, passam por avaliações frequentes em uma escola pública próxima. O quarto processo acontece ali por 2010, mais ou menos, que é a família Ferrara, de Serra Negra. É uma família onde o pai é americano e os filhos também, e a mãe é brasileira, né? Eles foram denunciados e o processo ocorreu sobre aquela ideia legalista de que deveria sim matricular na escola, porque a lei brasileira diz que sim, né? O que há de novo então nessa questão do movimento? As pessoas elas se viravam sozinhas, ou importavam material, ou adaptavam o que existia. Em muitos aspectos essa ainda é a nossa realidade histórica do movimento homeschooling. Mas aí nós temos aí um importante acontecimento, que em 2010 nasce a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Ou seja, você vê como o nosso movimento homeschooling é realmente incipiente, está recém começando. Nós temos aí, então, desde 99, desde o primeiro processo até hoje, 16 anos. E nós estamos, de fato, bastante desarticulados, nós temos muito o que fazer. Em 2010 nasce a ANED como um esforço de promoção do homeschooling, de defesa das famílias frente ao Estado, né? É um esforço muito especial duas pessoas em específico, o Ricardo Dias, que é o presidente, e o Alexandre Magno, que é diretor jurídico, ou seja, são pessoas que estão lutando pelo homeschooling no Brasil. Também é a partir de 2011, 2012, que começam os primeiros trabalhos de acadêmicos sobre a questão da educação domiciliar, frente à falência da educação escolarizada, né? Então a educação domiciliar começa a ser uma alternativa, uma opção. Existe um texto, inclusive, do Alexandre Magno Fernandes Moreira, que é justamente sobre a educação como uma alternativa, né? Então, mais lá na frente, nas questões jurídicas, vamos falar um pouquinho das teses que existem sobre isso, que estão sendo empregadas, mas é importante você saber que o movimento homeschooling ele é um movimento muito novo, muito jovem no Brasil. Há muita coisa que se fazer, há muita coisa pela qual se construir. A nossa história está aí para dizer isso. E há um convite, sim, de nós trabalharmos pela formação literária, bibliográfica do homeschooling, né? E ajudarmos as famílias que estão querendo fazer homeschooling com seus filhos e aquelas que já estão fazendo. É uma causa a construir, gente. Então eu quero convidar você a se hermanar nisso, certo? Eu sei que você que está fazendo o curso conosco, você já tem interesse, mas eu quero que você vá um pouco mais adiante nisso. Além de você educar o seu filho, educar a sua filha em casa, você tem que ter a dimensão de que você participa de um movimento maior do que você. Existem outras famílias espalhadas no Brasil que estão fazendo homeschooling, né, das mais diversas modalidades. Isso a Camila vai falar nas próximas aulas. Mas existem famílias que estão fazendo homeschooling e que fazem parte de um movimento. Talvez para coroar isso, uma das últimas tentativas mais recentes de processo foi um processo de uma família de Canela, no Rio Grande do Sul, que é a família do Moisés Dias, que ele entrou na justiça e decidiu retirar a filha da escola, filha mais velha, Valentina, e ele é ele é gaúcho, né, mas eles são de formação religiosa, são adeptos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eles ingressaram, ou receberam um parecer negativo do Conselho Municipal de Educação de Canela, foram
a primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi negado o direito, foi a segunda instância no Tribunal de Justiça, o desembargador deu negativo também, só que como o advogado era muito competente, eles foram ao STF e o ministro Luiz Roberto Barroso recebeu o processo deles e disse que havia sim uma importante questão nesse meio, porque muitas famílias estavam fazendo homeschooling. Então isso é importante, que a causa era passível de discussão. Então está ainda, está indo para julgamento, essa causa, sobre o direito dos pais de educarem em casa. A rigor você vai ouvir com muita frequência que é ilegal. Todos os movimentos históricos nascem sob muitos aspectos em termos ilegais, viu? Mas é importante você ter em mente que movimentos históricos acontecem, o homeschooling é uma causa importante para nós e que nós temos muito a fazer para construir, e que o homeschooling não é só uma forma de nós educarmos os nossos filhos, mas é uma forma de nós efetivamente colaborarmos com o bem da nação. Certo? Eu espero que essa aula tenha sido frutífera para você. Depois eu vou fazer um resumo dela para que você tenha com você esses principais fatos históricos e as pessoas que participaram deles. E se você tiver uma dúvida, por favor, escreva para a gente, para o encontrandoalegria@gmail.com ou na comunidade do Facebook, e se a gente puder a gente responde de pronto, e senão a gente vai à pesquisa também. Certo? Fica o meu abraço para você, até a próxima aula. Tchau, tchau!